Valéria, obrigado por me atender e eu de verdade preciso da sua ajuda. Eu tenho um trabalho para apresentar na sexta-feira e eu vou passar por uma banca avaliadora que é bastante exigente. E eu estou muito inseguro, estou muito nervoso de saber que eu vou enfrentar toda essa avaliação. O que você pode me dizer para me ajudar a diminuir essa tensão? Porque eu sei que é importante o meu comportamento, né, a minha expressão e a minha fala perante a banca. Como é que você pode me ajudar? Vamos lá, sexta-feira você vai estar diante dessa banca. Então o que a gente precisa começar a fazer hoje é roteirizar. Nós vamos pegar todo o seu trabalho escrito, porque o tempo que você vai ter diante da banca não vai dar para você falar todo o seu trabalho. Então a gente precisa definir quais são as partes mais importantes. Depois que a gente tiver definido quais são as partes mais importantes do seu trabalho, você vai ter um roteiro. E esse roteiro é o que vai te guiar na apresentação. Esse roteiro precisa fazer muito sentido para você. Ele tem que ter começo, meio e fim, tem que ter uma lógica que organize. Por quê? Depois que esse roteiro estiver organizado, você sentou, selecionou quais são as partes mais importantes desse trabalho que você precisa apresentar para aquela banca. Você organizou a sua narrativa, a gente vai para um segundo passo. Nesse segundo passo, você vai ler esse seu roteiro em voz alta e vai se gravar. Vai colocar o gravador do celular ligado e vai ouvir você lendo. Quando você ler a primeira vez, você vai perceber que existem algumas partes que não fazem muito sentido e que é melhor você mudar, trocar alguma palavra, observar uma coisa e outra. Observar o seu tom de voz, Marcelo. Por quê? A forma como nós falamos, o tom de voz faz muita diferença para a banca. Se você já começa com uma voz muito baixinha, com muito medo, a banca vai perceber que você está inseguro. E a última coisa que a gente quer mostrar para a banca é que você está inseguro. Você precisa mostrar domínio total, passar uma credibilidade absurda, porque é o seu trabalho, é você que fez, você que coletou aqueles resultados. Então, primeiro passo, roteirizou. Segundo passo, organizou esse roteiro e começou a ler em voz alta, começou a se gravar. Pega os seus próprios feedbacks, vai juntando esse seu feedback e vai vendo, eu não gostei disso, o meu tom de voz não está bacana, aí você vai refazer esse seu roteiro com base nesse feedback auditivo. Faz uma vez, faz duas vezes, até você ficar bem seguro de que a forma como você está contando a história do seu trabalho está fazendo sentido para você. Depois que você fizer isso, o seu roteiro no áudio está adequado, você está curtindo, faz sentido, você vai para frente do espelho. Aí você vai pegar o seu roteiro, vai para frente do espelho e você vai ler, se olhando e observando, principalmente a sua postura. Vai observar a sua postura por um todo. Aqui o peito precisa estar aberto, bem organizado. O queixo é muito importante. Por quê? Se você fala assim, olhando para a banca dessa forma, você gera um distanciamento muito grande da banca. E se você eleva o queixo, parece que você está tirando a banca, sabe? Minimizando o valor da banca na sua apresentação. Então, quando você estiver lendo, observe se o peito está aberto, se o queixo está paralelo ao chão e como que está a sua postura no topo. Então, vai lá, vai se ver uma vez, ok, ler pela segunda vez, se ficou desconfortável com alguma passagem, reorganiza aquela passagem para você. Você precisa estar seguro e o seu corpo tem que entender a mensagem que você está passando. Por quê? Quando você está falando diante dessa banca, se você falar uma coisa e o seu corpo falar outra, gera uma desconexão, uma incoerência. E essa incoerência é um erro, e isso a gente não quer. E a banca capta, nós captamos isso. Quando eu estou conversando com você, você consegue ter total sensibilidade inconscientemente do que se eu estou falando faz sentido, se eu domino, se eu não domino, ou se eu estou com alguma dúvida. Então, observe essa conexão entre o seu corpo e o conteúdo que você está passando. Organizou a postura, ficou confortável, não é nada exagerado, você não tem que virar um cabide e sair, sabe, mecanicamente falando assim, não, mas observe, natural, organizado e bem adequado. Depois disso você vai fazer o quê? Vai pegar uma câmera. Vai pegar a câmera, vai posicionar em um lugar agradável e você vai ler aquele roteiro para a câmera. Você vai se observar como que o seu corpo está se comportando na câmera. Depois desse passo da câmera, você vai fazer uma pausa e vai organizar um mapa mental da sua apresentação. E como que é isso? O mapa mental é para você internalizar, mentalizar, memorizar. Então você vai pegar
Primeira, uma folha para a introdução, outra folha para os resultados. E você vai colocar ali palavras-chave, palavras que você vai colocar na sua apresentação, e quando você ver essas palavras na apresentação, a sua memória já vai recordar exatamente de que momento que você está falando isso na apresentação. Porque não é bacana que você fique lendo. A sua apresentação é um roteiro e ela vai te lembrar do que você precisa falar. Então, esse mapa mental para você mentalizar, para você internalizar, ele vai ter as palavras-chave de como que você vai se guiando pela sua apresentação. Existe algum padrão desse roteiro? Eu acredito que cada conteúdo, cada tema vai gerar um roteiro diferente. Mas se você pudesse me dizer assim, os 5 pontos principais que você precisa seguir, quais seriam e por quê? Sim, o primeiro ponto é a introdução. Na introdução a gente vai fazer o quê? A gente vai juntar nessa introdução o porquê que você está fazendo aquele trabalho, que é qual é o problema que você está resolvendo. Então, todo trabalho científico, qualquer trabalho que a gente vai fazer na faculdade, ele está buscando resolver algum problema. Então, na introdução, você vai dizer qual é o problema que você está resolvendo, como que você resolveu, quais são as hipóteses que você teve, quais são os seus resultados e, no final, as suas conclusões. Esse seria os 5 pontos mais básicos. Então, primeiro, qual é o problema que eu tenho? O que eu vou fazer para resolver esse problema, que vão gerar as minhas hipóteses? Depois das hipóteses, o que eu fiz? Quais foram os dados que eu coletei? Qual foi a metodologia que eu utilizei? Aos meus resultados e as minhas conclusões. A maioria dos trabalhos científicos, eles permeiam esse caminho. Não é rígido, não é algo que precisa ser assim, mas basicamente passa por esse caminho. E quando você monta o seu mapa mental para você mentalizar, é interessante você ter essa perspectiva, que assim você vai se guiando mais facilmente. E você sugere que exista algum tempo para cada tópico desse? Qual que é a distribuição disso? Olha, eu sugiro, se você tiver, vou dar um exemplo de 10 minutos. Vamos supor, eu tenho 10 minutos para fazer minha apresentação de TCC. Ou apresentação de pós-graduação, depende. Mas aí o tempo você vai equilibrando. Você vai tirar 2 minutos para você fazer a introdução, a parte inicial, qual é o problema, como que você vai resolver aquele problema. 6 minutos para você focar em como que você resolve o seu problema, porque é ali que está a riqueza do seu trabalho. Sabe, toda a riqueza do que faz você colar um grau, você ser reconhecido, está ali nesses 6 minutos. E mais os outros 2 minutos no final, que é a conclusão que você vai chegar. O que você, com a experiência que você tem, o que você enxerga de os maiores erros que um acadêmico comete na hora de mostrar como ele resolveu? Então, quando a gente vai falar de como resolver o problema, que as pessoas se prendem muito ao embasamento teórico. Porque pensa, a gente fica estudando muito tempo, Marcela, para a gente juntar todo aquele aparato de embasamento teórico. A gente revisa, faz muitas revisões sistemáticas, se organiza. E quando a gente chega numa apresentação, a gente quer mostrar que a gente trabalhou bastante para a gente ter aquele embasamento. E às vezes o ideal é que você fale bem pouco desse embasamento. E um dos maiores erros que eu observo nas apresentações é que as pessoas perdem muito tempo falando de embasamentos teóricos de outras pessoas, de outros estudos, e elas focam muito pouco em como elas se organizaram para resolver aquele problema. E é isso que dá riqueza no trabalho. E faz sentido, porque na minha cabeça eu preciso me embasar muito bem teoricamente, até para demonstrar para a banca que eu estudei, que eu pesquisei, que eu levantei dados, que eu fui atrás. Então, na verdade, pelo que eu entendi, o que eu realmente preciso fazer é mostrar para a banca que eu entendi o problema, que eu encontrei uma possível solução para aquele problema e explicar para ela como é que eu fiz. É isso? Sem me preocupar tanto Sem se preocupar tanto em resgatar o que os teóricos da linha X, Y, Z estão falando. Eles foram importantes para organizar o seu trabalho, para te dar base, mas você cita, pontua esses teóricos e mergulha nos seus resultados, porque é ali que está toda a riqueza. Quanto mais você detalhar a forma como você organizou, como você coletou, como você chegou, que a hipótese A funciona, que a hipótese B não funciona e que a hipótese C é perfeita para resolver esse problema, é isso que vai passar credibilidade. É por isso que o seu trabalho é relevante. É ali que está toda a relevância daquilo que você está falando.
Entendi. Isso de fato me tranquiliza mais, porque eu sou seguro do meu conteúdo. Eu estudei, então eu sei o que eu quero falar, né? Mas justamente a preocupação de ter que decorar o roteiro, de ter que decorar o que eu vou falar, é que acho que realmente me incomodava. Qual que é a tua percepção quando a banca percebe que houve um decoreba de todo o conteúdo? De todo o conteúdo. Então, normalmente a banca, a gente tem que entender quais são os papéis de cada um desses atores que estão nesse cenário, o seu papel e o papel da banca. O comportamento da banca, existem alguns professores que já têm um comportamento padrão, que a gente sabe, mas normalmente o comportamento da banca ele é direcionado pelo comportamento do ator principal. Quem é o ator principal de uma apresentação? Você. É você que dita o ritmo de como as coisas vão funcionar. Se a banca percebe que você está inseguro, ele vai querer te testar para ver se você está inseguro com relação à apresentação ou se você está inseguro com relação ao conteúdo. Eu realmente não te digo para correr esse risco, sabe? De esperar a banca ficar te testando. Então, chegue, se organize. É muito normal a gente falar, olha, pessoal, eu estou... Sabe? E esse momento me deixa nervoso, pois diga, não há mal nenhum. A banca que está te avaliando ali são pessoas, são professores que passam por arguições, eles também são arguídos, então eles entendem o que é estar diante de um olhar que está te avaliando. Só que o mais importante, respondendo a sua pergunta, é não perder de vista o que você está fazendo ali. Se ela percebeu que você está decorando, ela vai querer te testar. E como que a banca testa um estudante que está apresentando? Existem várias formas da banca para testar. A primeira forma deles testarem é ignorar o estudante. Eles vão simplesmente, você vai estar lá falando e a banca pode ficar, sabe, ignorando como se estivesse preocupado com outras coisas. Eles podem pegar o celular. Você pode dizer, nossa, mas que mal educado uma banca pode fazer isso? Eles fazem. E isso te desestabiliza mais ainda. Porque se você estiver focado em como a banca se comporta para você direcionar o seu trabalho, você vai ficar pé da vida com a banca, vai te desestruturar emocionalmente. Um outro comportamento muito comum da banca é eles começarem a tentar te interromper. Existe um momento para pergunta, mas eles vão de alguma forma fazer a interrupção nem sempre é uma interrupção física e vai te interromper para você parar de falar e eles vão fazer uma pergunta. Eles vão te interromper com uma fisionomia, uma característica, vão fazer, não, e sabe, nossa, não faz sentido, e aí ele anota. Isso é uma interrupção, ele está quebrando a sua organização para te desestabilizar. E é assim que a banca começa a perceber se aquele candidato, se ele está na decoreba, ele se perde. E por isso que é tão importante aquele passo lá de trás, de você ter as palavras-chave na sua apresentação. Se você não vai ler, mas você tem as palavras-chave e como que aquilo vai te guiando. Então, muito cuidado com a forma como você reage à banca. Você nunca deve reagir, você tem que agir. E pode acontecer, de fato, a banca querer me testar de forma proposital. Mesmo que ela perceba que o meu conteúdo está seguro, ela vai testar de forma proposital. O que você sugere que eu faça nesse momento? Que eu questione a banca de volta? De jeito nenhum. Você não vai questionar, você não vai entrar em conflito, você vai se manter humilde diante de uma banca. Você vai responder o que eles te perguntarem. E como que a gente responde uma banca no momento de tanta tensão? Então, a banca fez uma pergunta, no primeiro momento você faz uma pausa, escuta com muita atenção. Se você não entendeu o que a banca falou, tenha humildade e fala assim, com licença, senhor fulano de tal, mas eu não compreendi, você não poderia repetir a pergunta, por favor? Isso é muito importante, porque às vezes quando a gente está emocionado, aquela emoção toda, a gente perde um pouco essa questão de escuta mesmo. A nossa escuta, ela baixa a qualidade, a gente pode pensar que a banca está fazendo uma pergunta e eles estão fazendo outra. Então, escutou com muita atenção, faz uma pausa antes de começar a responder e responde com humildade. O que eu sinto é que às vezes os alunos, eles se sentem desrespeitados pelas perguntas, ou eles sentem que eles precisam se colocar maior do que a banca e vão com um pouco de arrogância. Então, se a banca foi arrogante com você, você não precisa responder na mesma altura. Você baixa a sua energia, é sempre altivo, que eu gosto de dizer para os alunos, você vai estar altivo, você vai estar organizado, mas com humildade. Altivez sem arrogância, humildade sem submissão. Então você se coloca
pronto, disposto a responder, mas não entra no jogo da banca. Então a pausa é muito importante porque ela te separa dessa emoção. Desse momento. Uma pausa desse momento. E se acontecer da banca me fazer uma pergunta que eu não sei responder? Lembra que eu te falei da humildade? Uhum. Então, o que é importante? Você saber reconhecer que aquela pergunta você não sabe dizer, eu não me recordo nesse momento com relação a esse ponto. E aí, se a banca continuar te arguindo, porque às vezes ele sabe que você sabe a resposta, você só não entendeu a pergunta. Você pode perguntar, você poderia, por favor, repetir a pergunta? E aí a banca repete a pergunta, você tenta, você vai dar a pausa. Por que a pausa é tão importante? Porque a pausa ela te ajuda a não se entregar quando você não sabe. Porque normalmente quando a gente sabe, a gente quer responder rápido para se livrar e para... Mas o tempo está passando da mesma forma, Marcelo. Não adianta você querer correr mais rápido porque você vai se enrolar lá na frente. Então faz essa pausa para você ganhar tempo e para não ficar claro quando você não sabe diretamente aquela pergunta. Se a banca fez uma pergunta sobre o assunto X, você não sabe diretamente, objetivamente, o que a banca perguntou, mas você pode responder o que você sabe sobre X. Olha, com relação a X, na minha pesquisa, no meu trabalho, eu identifiquei isso. Pode ser que você responda a banca. Se mesmo assim a banca interromper e falar assim, não, Valério, mas eu não te perguntei isso, eu te perguntei com relação a isso. Infelizmente, eu não me recordo com relação a esse tópico no momento. Com muita tranquilidade. Muito bom. E assim, o que acontece se eu me perder? E eu me conheço bem. Quando eu estou muito nervoso, às vezes eu travo. Literalmente dá branco. Sim. Seguindo a tua dica de fazer o roteiro, de fazer o passo a passo, vamos pensar que em algum momento eu travo, eu me perdi no meio da apresentação. Qual que você acredita que seja a melhor forma de eu conduzir isso perante a banca? Perante a banca. Pensando em um cenário de apresentação, com um PowerPoint, com uma apresentação visual, você tem esse acompanhamento visual, mas de alguma forma você se desconectou. E isso é muito comum de acontecer. Porque no momento de apresentação, a gente fica com aqueles hormônios do estresse, eles vão a níveis muito elevados. E quando esses hormônios do estresse eles estão a níveis elevados, nós diminuímos a quantidade de oxigenação no nosso cérebro. Então, o branco ele pode aparecer. E como que a gente lida com ele? Respiração. Então você se perdeu, está lá no meio, você precisa sentir os seus pés no chão, os seus pés precisam estar bem colocados no chão, sentir solta o ar. Só cuida para não assoprar no microfone, se você estiver falando no microfone, solta o ar e retoma a sua fala anterior. Sempre volta à fala anterior, porque quando você volta, você vai se recordando, então não tem problema nenhum. Você volta e retoma. Aqui nesse tópico, pessoal, só retomando nessa parte do trabalho, porque quando você dá esse passo, quando você se organiza e dá um passo para trás, você dá a oportunidade para o seu sistema nervoso respirar, oxigenar, e a partir daquele momento você retoma o seu passo. Então, não tem... Valéria, quando eu estou nervoso, acontece muito de me dar um branco, eu simplesmente travo. E se acontecer isso durante a apresentação? Eu estou apresentando e por algum motivo a banca me cutucou, ela me desestabilizou e deu branco. O que você sugere que eu faça? Como que eu posso retomar? Perfeito. Primeiro, o branco é muito comum de acontecer, principalmente nas nossas apresentações que nós estamos sendo avaliados, Marcelo, por quê? Você sabe o que é o branco? Não. Fisiologicamente pensando? Não. O branco é quando as nossas células nervosas elas param de receber o oxigênio na quantidade que elas precisavam. Então, tudo funciona por conexão. Se eu não estou recebendo oxigênio, é por quê? Porque eu não estou respirando da maneira adequada. Então, o que eu sugiro é que você sinta os pés no chão. Porque quando a gente sente os pés no chão, a gente vem para o momento. E normalmente, quando a gente acontece de ter o branco, é porque a gente está se perdendo no olhar da banca. A banca te interrompeu, a banca se comportou de alguma forma que aquilo te desestabilizou. Então, sinta os pés no chão para você trazer a sua presença para aquele momento. Solte o ar, assopre. Só cuidado para não assoprar no microfone, mas sopre, porque quando a gente solta o ar, a gente permite que um ar novo entre. E esse ar novo vai trazer o quê? Oxigênio, que é o que as nossas células, o nosso cérebro, os neurônios estão precisando. Então, soltou o ar, retome, dê um passo atrás na sua apresentação. Se você estava no slide 5, por exemplo, e se perdeu ali, deu aquele branco, volte para o slide 4, retome
fale de uma outra forma, não tem nenhum problema você falar para a banca, melhor dizendo, eu gostaria de retomar esse slide e falar assim, assim, assado. Por quê? Quem domina a sua apresentação é você. A única pessoa que sabe, tintim por tintim, daquela apresentação é você. Então, não tenha medo de dar um passo atrás, se reorganizar emocionalmente, fisicamente, porque a questão do físico está diretamente atrelada às questões emocionais. Então, se organizou, segue o baile. Vai para os próximos passos da sua apresentação. Mesmo que você fique inseguro de dar esse passo, não tenha medo, porque é você que está no controle, a apresentação é sua. Então você tem que ter essa noção de que a apresentação não está na mão da banca. Às vezes a gente tem esses brancos e esses momentos de insegurança porque a gente entrega a nossa apresentação para a banca. Não, aquele não é o papel deles, eles estão ali só para avaliar. Então dê esse passo atrás, se organize, solte o ar, retome a sua apresentação no ponto que você está seguro e depois segue o baile. Muito bom. E no dia da apresentação, você sugere que eu me prepare com bastante antecedência ou se minutos antes é bom que eu faça de novo uma revisão? Como é que você vê isso? Olha, Marcelo, depende de cada um. Esse momento pré-apresentação, o que eu sugiro é que você faça um exercício de relaxamento. Você fala, nossa, que complicado esse exercício de relaxamento. Não, na sua cama, antes de ir para sua apresentação, pois se estique, sabe? Se estique, porque você vai estar muito tenso. Quanto mais você liberar as tensões antes da sua apresentação, melhor o seu corpo vai estar, mais organizado. E nos minutos antes da sua apresentação, é melhor você permanecer focado, centrado. E aí você me perguntou o que você pode fazer. Existem pessoas que gostam de fazer um mini roteirinho com relação àqueles pontos que eles estão inseguros. E aí a gente lembra aquele negócio da cola. Você fazia cola na escola? Fazia. Então, a melhor cola é qual tipo de cola, Marcelo? Aquela que eu não precisei usar. Exatamente, aquela que a gente não usou. E por que a gente faz a cola? Com medo de esquecer. A gente faz a cola porque a gente tem medo de esquecer um determinado assunto. Se você fizer uma colinha para sua apresentação, provavelmente vão ser daqueles tópicos em que, mesmo treinando, você ficou inseguro. E não tem mal nenhum. Você se organiza, faz ali aquela colinha, anota, e isso vai te dar mais segurança. Você vai entrar para a apresentação mais seguro com aquele papelzinho no bolso, digamos assim, porque você sabe que, sei lá, em um momento da sua apresentação você precisa retomar para ver se você falou aquilo mesmo, você vai estar seguro. Eu prefiro que você vá com uma colinha no bolso e que você tire ou que você tenha anotado numa folha, do que você entre com medo de esquecer. Porque se você já entra preocupado com algo, a chance de você se perder na apresentação vai ser muito maior. Então, assim, não se prenda que você tem que estar lá pronto, não. Organize, se você precisou de uma colinha, organize, porque é isso que vai refrescar a sua memória e vai te dar segurança. Você precisa estar seguro, precisa estar bem com relação àquele conteúdo. E se você pudesse resumir para mim os 5 passos que eu deveria tomar, o como fazer e como é que eu posso perceber que eu estou no caminho certo para me preparar para a apresentação, o que você me diria? Primeiro passo, preparação. Depois que você se preparou, se analise, se observe. Se você puder, pegue uns colegas e peça para ele assistir você ali fazendo a apresentação, porque assim você vai ter o feedback dos seus colegas e isso vai te dar segurança. Mas faça isso depois que você já fez o roteiro, depois que você já deu uma treinada, porque às vezes a gente tem que também lidar com o feedback do outro, que às vezes não é tão positivo assim. Então, o primeiro passo, você organizou o roteiro, depois treinou esse roteiro, internalizou, chamou alguém para dar uma observada na sua apresentação, escuta o feedback com atenção, vê se aquele feedback é coerente, faz sentido para você, e antes da apresentação, dê uma relaxada, durma bem durante a noite, tome bastante água. Se você puder, anterior à sua apresentação, tomar uns sucos mais adstringentes, por exemplo, suco de laranja, comer uma maçã, porque todos esses são alimentos que vão te ajudar a manter uma voz melhor no dia da sua apresentação. E a voz é um instrumento importantíssimo para a apresentação. Se eu bem entendi de tudo que você me disse, o problema todo está comigo e não com a banca. Exatamente. Você é o centro de tudo ali naquele momento. Então, e a banca fez muito sentido quando você falou para mim que o que está acontecendo ali é uma encenação. E a banca nada mais são do que atores
né, me testando e tentando me destabilizar. E se eu estiver ciente de que isso vai acontecer, eu posso me preparar antes. Uma curiosidade, faz sentido eu tentar elencar as 10 principais perguntas que a banca pode fazer para que eu consiga mentalmente responder? Tipo Perfeito. assim, ó, eu falei tal coisa e talvez nesse momento vocês estão pensando isso. Deixa eu te contar como é que eu fiz isso. Isso faz sentido? Isso faz sentido para você preparar, mas não tente responder uma pergunta da banca antes da banca perguntar. Porque senão a banca pode se sentir desrespeitada. Entende? O papel da banca vai estar ali para fazer arguição. Então, a banca vai te fazer uma pergunta e eles querem ver você dar o seu sangue para responder aquela pergunta. Você precisa valorizar aquela pergunta. Quanto mais você pegar aquela pergunta da banca com cuidado e detalhando, tome o tempo que você puder, o máximo que você puder para responder aquela pergunta. É legal você se preparar com relação às perguntas, já imaginar, fazer uma lista das 10 principais para você se preparar em casa e tal, mas nunca chegue tentando responder, porque senão você vai tirar o protagonismo da banca. E qual é o protagonismo da banca em uma banca avaliadora? Te avaliar e te fazer perguntas sobre o seu trabalho. Se você antecipa o trabalho deles, eles vão se sentir desrespeitados. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso. Olha que legal, eu já imaginava que se eu fizesse isso, eu poderia estar demonstrando ainda mais proficiência com conteúdo. Não, na verdade, eu até demonstro, mas eu me coloco em risco também. Exatamente. Eu tô instigando eles a fazerem uma pergunta que talvez eles nem fariam. Exatamente. É isso? Eles podem aumentar o grau de dificuldade da sua pergunta. Então, assim, o seu papel não é adivinhar o que a banca vai possivelmente te perguntar, não antecipar nenhuma resposta, mas explicar bem explicadinho o passo a passo do que você fez naquele trabalho, naquela tese, naquela defesa. Qual foi o seu papel naquele resultado que você chegou? E tente esmiuçar os resultados, né, o método, os resultados, ganhando tempo nisso, porque é ali que eles vão sentir que você domina aquele conhecimento. Muito bom. Então tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes a gente quer se preparar demais e às vezes a gente pode acabar se complicando em relação à banca. A gente precisa entender o nosso papel, o papel da banca e o papel da nossa apresentação visual ou das anotações que nós vamos ter. Tendo esse tripé bem claro na nossa cabeça, a gente vai se comportar muito bem naquele cenário. A banca vai fazer o papel dela e não leve os comentários da banca, as perguntas para o lado pessoal. É tudo com relação ao seu trabalho, Marcelo. Se eles falarem que não está bom, que esse ponto precisava pesquisar mais, eles não estão te chamando de preguiçosa, eles não estão te chamando de burro, nada disso. Eles estão pontuando com relação ao seu trabalho. Isso é muito importante da gente separar, porque os grandes problemas, os grandes conflitos que surgem nas bancas avaliadoras, que eu já observei, é quando as pessoas levam os questionamentos e as pontuações da banca para o lado pessoal. Eles acham que está criticando a pessoa. Não, está criticando o seu trabalho. E aí no próximo você melhora se aquilo fizer sentido para você. Então é escutar com muita atenção, não entrar em conflito, não tentar bater boca, não tentar discutir. Explica o seu ponto de vista quando for coerente, quando caber o seu ponto de vista, mas não tente, tentar se defender ao máximo, porque diz, porque aquilo. Responda com calma, com tranquilidade. Que bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Você tem mais alguma pergunta, Marcelo? Me ajudou muito. Olha, a parte principal seria essa, como me posicionar mesmo, porque eu fico muito inseguro. Mas de tudo que você falou, o que ficou muito, e aí me corrija se eu estiver errado, mas o que ficou muito claro para mim foi: se eu tiver segurança do que eu fiz dentro do trabalho, por mais que a banca tente me intimidar, na verdade ela só está ali atuando. Exatamente. Né? E o que realmente vai dizer se vai dar certo ou vai dar errado é o quanto eu me preparei em relação ao trabalho que eu fiz. E não me preparei para poder conflitar ou para poder ir para a guerra com a banca. Exatamente. A banca não é guerra. Não. E é importante a gente pensar que eles são seres humaninhos igual a gente. Então, assim, às vezes a gente coloca, o que acontece? A gente coloca a banca numa posição de muito alto, como se a banca fosse a coisa má, assim, sabe? Não, eles são seres humanos. A gente não pode colocar a responsabilidade da nossa apresentação na mão deles. Eles só estão ali para pontuar e para ver se o que a gente está apresentando é coerente. Então, entenda o seu papel,
valorize o seu momento de apresentação. Você precisa ter muito claro o que você está fazendo ali. Você está compartilhando uma coisa massa pra caramba. Então, assim, se prepare, vá com calma. E não é só sobre saber, é mostrar que você sabe. Se preparar para falar bem diante de uma banca, se organizar, seguir esse passo a passo, é mostrar que você sabe que aquilo faz, que aquilo funcionou, que você está seguro daquilo. Não é só que você fez, mas você está seguro de como passar aquela informação. Até porque no meio acadêmico não é só saber fazer, mas é mostrar como que faz, é compartilhar. Então, se manter seguro com relação a esse momento que comunicação, o que é comunicação? É tornar alguma coisa comum. E naquele momento de defesa você está tornando a sua tese comum. E isso é muito rico, é valoroso, sabe? Muito bom, muito obrigado. De nada, Marcela.